que é uma coisa que o Neil Gaiman fala muito, né? Dificilmente nós criamos novas histórias, nós reciclamos, basicamente. Uhum. A gente fala que é novo, mas na verdade a gente só tá relembrando alguma coisa que a gente teve no subconsciente. Tipo assim, tanto tempo que existe a Terra, tantos anos que existem os humanos, é impossível não ter acontecido alguma coisa desse tipo, impossível. Sim. Tipo, pode ser que a gente não tenha registros, mas provavelmente aconteceu em algum momento da história. Alguém pensou nisso. Sim. Que mais? Isso aqui eu achei legal, porque enquanto eu tava pesquisando o negócio das máscaras, eu lembrei que máscara já tinha na época desde dos gregos. Então, por exemplo, o teatro grego, esse aqui é o... esqueci o nome do... Qual peça de teatro? Acho que é as Bacanas, alguma coisa assim. Mas o que é legal? Desde aquela época não se usava máscara. Se usava máscara porque não era importante o ator em si. O importante era o que ele representava. Então, vejo muito esse negócio no livro do Alan Moore, a ideia de ele representa uma ideia. Ele está procurando algo que ultrapasse ele, que eleve acima dele. Uma ideia que, digamos, pega algo universal. Eu vejo isso como uma coisa que o escritor deve buscar. Ele deve buscar situações universais que todo ser humano passa. Então, ele passa por raiva, por ódio, por inveja. Só que como que ele vai mostrar isso tem que ser da forma mais impessoal possível, mais geral possível, que é uma forma de você realmente educar as pessoas, mostrando, o leitor que vai julgar, né? É sempre assim, o leitor. Exatamente. Uma coisa que eu achei interessante, eu não sei se no quadrinho é assim, ver os dois se apaixonando, né? Uma relação vira até um amor meio platônico dos dois. Não é a paixão. Não é. Mas é tipo a necessidade de atenção, que eles tiveram atenção um do outro e eles acabam sentindo falta um do outro. Lá pareceu um pouco paixão, sabe? Mas é muito mais complexo, né, Gabriel? Não sei o que você acha. O Alan Moore não se pega muito a isso, né? É um ponto lá que tem. Sim, é um ponto que tem. Mas tipo, como eu vi só o filme, então eu não consigo ter a noção da comparação dos dois. Então, para mim, no filme ficou meio aberto se era um amor platônico ou se era, tipo, eles ficaram tanto tempo juntos ali que eles acabam se conectando. Aí tem a cena que ela beija ele com a máscara. Eu fiquei assim, ela ama a imagem dele. Tem isso no gibi. Tem no gibi. É uma cena complexa. Complexa. Ela é uma cena complexa. Tem isso que você falou. Eu acho que tem isso. Acho que tem isso, sim. Tem o fato dela ter se apaixonado pela Revolução, né? Pela eu senti mais isso. Eu acho que não senti que foi tipo a pessoa, mas sim tipo, a imagem que ela representa, entendeu? Toda a situação que tá junto, toda a sítio representada ali nele. Exato. Só que ela não se sacrificaria por ele em si, pela pessoa dele, mas se sacrificaria pela ideia que ele apresenta. Eu acho que ela entende mais que tipo ele é a revolução em pessoa, entendeu? Então, tipo, por isso que ela deu o beijo. Sim. Eu queria falar um negócio, agora eu acabei de esquecer. Puta vida. Normal. No filme tem indicações de que é importante quem ele é por baixo da máscara. No gibi, não. Foda-se. Não importa. Aí chega até a perguntar, mas ele fala, não importa quem eu sou debaixo da máscara. Eu sou a ideia. É isso. Sim. Por isso que chama V. É o V. É uma letra. Acabou. Não importa quem ele é. O importante é a ideia que ele é por baixo da máscara. Tanto que no gibi tem aquela cena fenomenal. Você lembra quando ele morre? No final, ela que assume o lugar dele. É muito ela que faz o discurso, não ele. Exato. É fenomenal porque ele tá jogado no chão e ela pensa, eu vou chegar lá, vou tirar a máscara e de repente ela tira, aparece um qualquer, tipo, aparece uma pessoa qualquer. Ela fala, não é. Porque ela fala, não importa o que eu pensar, a partir do momento que eu tirar essa máscara, não vai bater as expectativas que eu tenho, porque ele se tornou importante demais para ser só uma pessoa. Sim. É muito foda isso. E ela fala, não, então eu vou chegar lá, vou me abaixar e tirar a máscara, e aí aparece o rosto do pai dela. Ela fala, não é meu pai, eu já sei disso, não é. Sim. Aí, a partir do momento que ela entende, a hora que ela imagina ela chegando lá, tirando a máscara, e no lugar dele, do rosto dele, tá o rosto dela. Dela. E aí você fala, puta vida! E aí ela senta no espelho,
e ela abre um sorriso igualzinho ao da Máscara. E é isso, cara. Muito foda. Puta que pariu. É muito foda. Muito foda. Só lembrei. É o mínimo. Eu fico alterado. Levemente. No filme ela nem chega a tirar a máscara dele. Ela parece que ela aceitou, sabe? E ela decide não tirar a máscara. Ela fala, ok. Ela isso, também não tira. Né? Isso não é importante para mim, então não tenho por que eu tirar. Sim. Mas no gibi é mais interessante. Tipo, no começo, quando ela vai agradecer ele, ela quer tirar a máscara dele, né? Bem no começo. Bem no começo, eu lembro. Aí ele fica, não. Calma lá. Não vai rolar. Momento, amiga. Continue, Gabriel. Vamos continuar. Desculpa te interromper. Não, bora lá. Aí teve a conspiração da pólvora, que eu fui pesquisar um pouco, que é o que no filme aparece, no gibi não aparece no começo. Ele aparece aquela cena lá recriando como que foi o Guy Fawkes indo lá colocar as pólvoras para explodir o parlamento. No filme aparece, no gibi não aparece. Até foi depois dar uma olhada de novo, não aparece. Só que serviu como base pro gibi em algumas partes. Mas o que foi legal que eu lembrou bastante o livro, por incrível que pareça. Vamos para a história, então. Tinha o Henrique, o rei, era o Henrique VIII. Ele queria se divorciar, o Papa não deixou. Eu falei, então tá bom, vou criar minha igreja agora. Ele era uma criança mimada, né? Não pode? Então não pode. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer. Então eu vou criar o meu. A Netflix tem esse período, tem um documentário desse período, chama Sexo, Sangue e Realeza, se eu não me engano. Eu comecei a assistir, aí eu parei, eu tava assistindo outras coisas e acabei esquecendo. Mas mostra exatamente esse período e o quanto é interessante, né? Que a esposa dele teve muita coisa envolvida. Sim. E depois ele se divorciou também dela e casou de novo. Ele casou muitas vezes. Quantas igrejas ele teve que criar para ficar casando toda hora? Já fui rei uma vez, vou ter que ir de novo. Ele acabou usando a mesma, né? Já valeu para uma, vai valer para todo mundo também. Continue, Gabriel, continue. Aí, então, por exemplo, ele virou chefe agora, onde antes o poder divino vinha de Deus, passava para o rei, e aí ele passava para o povo. Aí ele cortou esse laço, onde antes ele era só um representante, agora não, ele é o próprio poder em si. Na verdade, ele alterou isso justamente porque, na verdade, era Deus, aí era o Papa, e depois ele. Depois ele. Assim, como assim eu sou o terceiro? Não. Ele fica em primeiro lugar lá na igreja anglicana, quando ele cria ela. E aí, só esse acontecimento dá uns 300 anos de conflito entre protestante e católico. Até hoje tem esse problema. Até hoje tá tendo esse problema. O que mais? Deixa eu ver. Aí, como que surge o Guy Fawkes todo esse problema? Uma parte da família dele era anglicana, a maior parte, e uma parte acho que da família da mãe dele era católica. E quando o rei cria a igreja anglicana, ele começa a caçar os católicos. Não, o pessoal não concorda comigo, então eles começam a ser preso, tem que pagar multa, tem que ser punido. Então, o que acontece? Isso desde novo, aí quando ele atinge lá para os 20 anos, ele fica um pouco mais velho, ele fala assim, não, eu vou virar católico e vou criar uma rebelião. Então ele vai procurar apoio de outros católicos, de outros... ele fala assim, não concordo com o que está acontecendo aqui, então vou procurar, por exemplo, ele foi no rei, acho que da Espanha, que era católico, dá uma ajuda aqui para eu poder derrubar o meu governo lá. O rei fala, não, se vira lá. Ele virando pro vizinho dele, eu sei que eu matei algum sobrinho seu, um parente seu, mas agora eu me redimi, sabe? Deus perdoa tudo. Deus perdoa tudo. Aí o que acontece? Ele não vê outra saída, ele se junta com um grupo de católicos também que estavam revoltados, e tanto é que o nome desses integrantes aparece no filme. Eles aparecem quando ele vai, o Flint vai procurar, quem são as pessoas que participaram lá do campo de concentração. Aí ele começa a procurar os nomes, aí todos os sobrenomes eram de pessoas que realmente existiram, né? E fizeram parte desse... Tanto é que o cara lá que ele usa no filme, usa o nome, que ele aparece com uma barba.
quando o Flint vai procurar ele, encontra ele o naquele... Alan Moore. Então, que eles falam que é a cara do Alan Moore. O nome daquele cara lá, se não me engano, era do líder desse grupo. Mas é para fazer o paralelo do Alan Moore mesmo, no quadrinho, né? No quadrinho não tem esse cara. No quadrinho não tem. Infelizmente, eu achei muito legal. Eu falei, tenho certeza que os caras colocaram para fazer referência. Porque não tem como não falar que não é o Alan Moore, entendeu? Então, você olha a foto dele, você olha... Pô, é tudo, até o chapeuzinho ficou legal. Que mais? Eu só não reparei se esse cara tinha 10 anéis na mão, mas enfim. Exatamente. Putz, é mesmo, não lembrava dessa parte dos anel. Tá, o que mais? Aí eles criam o grupo, aí o grupo tenta explodir o parlamento. Não, vamos criar aqui pegar pólvora, colocar embaixo do parlamento, mata o rei junto lá, que é meio que o que aconteceria lá no filme, só que ele pega o líder e mata por fora. Mas ele teria que matar o líder lá no parlamento, junto lá com todos os integrantes. Depois que matasse o líder, a filha do líder, que seria uma menina católica, ia entrar no poder. Só que acontece, o Guy Fawkes, ele que é o responsável por colocar os barris de pólvora, alguém dedurou ele, alguém mandou uma carta e falou, então, tô fazendo lá um negócio, melhor vocês lá pegar eles. Então, enquanto ele estava terminando de fazer, acabam prendendo ele, mas os restos dos integrantes foram enforcados, todos morreram, e depois disso começou uma perseguição mais intensa dos católicos. Então, aí depois, o dia do atentado foi no dia 5, então esse dia o rei falou, a partir de hoje, esse vai ser a noite do Guy Fawkes, que até hoje existe, que é para lembrar o pessoal das pessoas que tentaram matar o rei, ou atentado ao rei. Não é para lembrar, falando, nossa, olha, teve esses caras que tentaram tirar o rei. Não, é para lembrar, eles queimam a figura do Guy Fawkes na fogueira. Exatamente. Bom, acho que da conspiração foi isso. Não. Aí eu peguei eu peguei duas coisas aqui. O primeiro é esse aqui, não sei se vocês conhecem, feito pelo Walt Disney, acho que na década de 60. Deve fazer parte daquele lá do Donald. Não é. Do Donald chama The Dictators, que são os ditadores, só que em formato de pato. Aí então, você tem, por exemplo... Não, tem no YouTube, tá lá para quem quiser achar. Cara, é muito engraçado. Porque aí você tem, por exemplo, o Hitler, você tem o Mussolini e você tem o Hirohito. Então ele faz meio que mostrando como é que foi a vida de cada um deles, tipo, bem curta. Então, é muito engraçado. Só que aí você vê que, por exemplo, isso foi feito como uma propaganda dos Estados Unidos, depois eles acabam tudo perdendo para os Estados Unidos, que é uma pomba branca lá que... depois vocês assistem, é muito engraçado. É a pombinha da paz. É, a pombinha da paz, que na verdade ela cansou de ficar da paz e resolveu bater neles. Ela ficou um pouco revoltada. Tem um episódio do negócio Donald, né? Uma tirinha, assim, né? Sim. Tirinha não, uma animação. Que é... Ele acorda assim, né? Aí ele vê uma sombra um tanto suspeita, sabe? Aí ele faz... Acho que eu já vi. Aí ele vira e faz... Ele pega e vira... ele vira a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade. Muito bom. Tá, uma última coisa que eu coloquei aqui que eu achei legal nessa época aí do geralmente ninguém fala dessa parte aqui, eu achei legal tá aqui, falar desse triângulo aqui. Teve, na verdade, não foi 2 lados, teve 3 lados na Segunda Guerra Mundial. Você teve o lado nacionalista, que seria dos ditadores, o lado comunista, que seria ele tem ideais parecidos, só que não é igual em alguns pontos. Então, por exemplo, você não tem... No nacionalismo, você tinha mais uma ideia do povo em si. E já no comunismo, você tinha um proletariado geral. Você tinha todo... Eles não estavam preocupados só com o país deles, e sim com todo o mundo em si. E você tinha os liberais que seriam representados pelos Estados Unidos. Aí eu achei legal colocar que você tem, por exemplo, esses 3 pontos que seriam representados por esses 3
ideais aqui. Você tem o comunismo do lado esquerdo, à esquerda, e você, do lado direito da direita, você teria o individualismo, que seria o anarcocapitalismo. Você se preocupa com o indivíduo em si. E você teria o absolutismo, que seria mais próximo do nacionalismo. E dentro desse triângulo, você tem um outro, que seria as ideias que são aceitas. Aqui dentro, tudo que você fala aqui dentro, digamos que qualquer pessoa vai falar, beleza, concordo. Capitalismo. Aí, tipo, você não, por exemplo, o comunismo não está aqui dentro, o anarcocapitalismo não está aqui, nada do nacionalismo está aqui. Aí esse triângulo chama triângulo de Overton, tem um nome bonito. Então você tem, por exemplo, democracia está aceita, o Obama está aceito. Então você tem várias. Não, são coisas que todo mundo fala, legal, eu concordo. Bem, essa parte acho que tem isso. E eu queria falar um pouco do experimento de Milgram, que ficou bem famoso, e tem essa referência no livro do Alan Moore, não tem no filme. Ah, sim. Ah, tá, beleza. Que ele fala o negócio da autoridade. Você fala, por que todos esses governos deram certo? Aí, então, foi feito esse experimento em 62, visando entender por que isso acontecia. Então, você tem, por exemplo, uma cobaia, que é o representado que seria um participante de fora. Ele não conhece como que vai funcionar o experimento. Aí você tem um dito especialista, que seria a figura de autoridade. É um médico, né? Que ele fala, o médico. Médico, sempre é o médico. Eu não lembro se era psicólogo, você falava que é médico. E você tem um ator. Então, o que acontece? O participante, a cobaia, ele senta numa mesa com vários botões que você conseguiria ditar quanto que vai de eletricidade no ator. Porque qual que era a ideia do experimento? O especialista vai falar, ó, eu vou fazer umas perguntas pro ator e o ator vai ter que responder. Se ele errar, você dá um choque nele. Ele falando isso pro cara, pra cobaia. E tudo bem, a gente queria ver até onde uma pessoa de fora consegue obedecer uma autoridade, mesmo fazendo algo errado. Você começa a dar o choque e ele ouvia os gritos do ator. O ator não estava sofrendo nada, só que ele fala, ó, aperta aí para 15 volts. Dava, porque ele errou. Aí ia aumentando aos poucos. Era de 15 em 15 volts. Aí ele escreveu, ó, será que qualquer pessoa que o pai de família, a pessoa comum ali que está andando na rua, ele toparia fazer esse experimento e até onde ele iria nesse experimento? Seria começar a falar, opa, tô ouvindo os gritos, vou parar. Então, o resultado final foi que todo mundo foi até 300 volts, ou seja, apertou o botão umas 20 vezes, dando choque na pessoa gritando, e 2/3 foram até o máximo, que é 450 volts. Caralho. Não, até a pessoa parar é bastante, 300 volts é bastante. Cara, você apertou o botão mais de 30 vezes. Imagina, a pessoa fala, errou, aperta de novo. De novo, ouvindo o grito. Ouviu o grito umas 30 vezes. Não foi uma vez, errou, vai para 450. Não. Gabriel, deixa eu te perguntar, essa imagem aí está separada. Eles estavam realmente separados no experimento? Sim, sim. E a cobaia não sabia, e isso é interessante. Ouvia. Quando você cria um inimigo que não existe, inimigo que você não vê, é muito mais fácil você convencer a pessoa de que aquele é um inimigo. Sim. Muito mais fácil. É por isso que o Alan Moore não coloca os nazistas dele como... Ele até brinca, fala que foi a época que ele mais teve que amar nazistas para fazer esse gibi. Ele coloca como pessoas. Porque se não forem pessoas, é fácil de você odiar. É fácil. Sim. Por que descaracteriza o judeu? Por que coloca o judeu como rato? Porque é mais fácil, de engolir que eles são nojentos. Em vez de falar, não, eles são pessoas que amam, que transam, que fazem não sei o quê. Sim, faz eles tudo. São pessoas como a gente. Só que eu tô falando que eles são mal. Por quê? Sim. Porque sim. Porque sim. Entendeu? Ele nem precisou de um motivo para apertar o botão. Mas eles foram lá e só precisou da autoridade de uma pessoa, que podia ser... O cara fala, eu sou especialista, eu sei o que eu tô fazendo, né? Você só obedece. Então. Eu ia fazer, foda-se, meu irmão. Tchau. Tchau. Bom, teve esse experimento, acho que... Aí tá, isso é legal. Eu coloquei alguns livros que... Porque, assim, não tinha muito estudo de psicologia para essa área. Só começou o pessoal a se preocupar com isso depois da Segunda Guerra. Então, você tem livros hoje, modernos, que abordam esse tema. Então, por exemplo, se não me engano, esse, acho que ou é o PNL ou esse aqui que tem esse experimento também documentado. Só que hoje você tem vários livros que também se tornam best-sellers, que o pessoal gosta, tudo de pegar para ler, para estudar, que abordam psicologia prática. Por que a pessoa... Você quer incentivar a pessoa a fazer determinada coisa. Compra o meu produto.
faça determinada coisa. Existem hoje estudos feitos diariamente, direto aqui, muita documentação de como isso funciona e qual é o jeito mais eficiente de chegar nisso. Então, eu coloquei meio aqui, mas às vezes a pessoa interessa. Eu acabei lendo esses livros que eu achei muito legal, principalmente esse aqui. Que você pega, por exemplo, o que você fala para a pessoa influencia o estado emocional da pessoa. Então, você está conversando, por exemplo, com o seu avô, por exemplo. Ele está normal. Aí você fala, avô, lembra daquela época ruim e tal? A pessoa já começa a ficar mal. Aí você faz diferente. Mas você lembra lá da sua infância, quando você fazia isso? Aí a pessoa já começa a dar uma animada. Então, esses livros, esse aqui é meio questionável sobre a utilização dele. Só que ficou muito conhecido que é um estudo muito prático, muito funciona. Então, ficou meio assim, porque você mexe literalmente com o sentimento das pessoas de forma pensada, o que antes a pessoa fazia eu falei isso sem pensar. Não, agora tem estudo e pessoas que ganham a vida para ensinar a pessoa a mudar o pensamento de outra pessoa, às vezes usando técnicas. Eu achei bem legal colocar. É boa. E agora o negócio mais novo, você já conhece isso aqui ou não? Já. Eles interromperam vou trazer uma curiosidade boa aqui. Eles interromperam uma transmissão do episódio de Doctor Who. Louco. O quarto Doctor. Eles interromperam e apareceu uma bunda na tela. Te juro, tem essa filmagem. Eu achei no site do Doctor Who. Eles têm lá documentado no site do Doctor Who. Cara, tá lá, ele aparece uma bunda assim, é muito estranho, é muito esquisito. Do nada, ele interrompeu uma transmissão assim na Inglaterra, no meio do episódio do Doctor Who. É muito esquisito. Aí o pessoal não sabe se é coisa do episódio ou se é coisa do negócio mesmo. Não, parece uma bunda, já não é coisa do Doctor Who. O diretor falou, não vou escolher um lado. Vocês que descubram aí se é verdade ou não. Se não fosse uma bunda, poderia até ser provável, sabe? Mas uma bunda já é demais. Tem crianças que assistem. É engraçado você ver. Não tem nada a ver. Eles não falam nada com nada. Não falam nada com nada, cara. Eles falam uma língua nada a ver lá. É esquisito. Caramba. É muito estranho. Bom, mas para quem não conhece, o Anonymous, ele surgiu mais ou menos lá para 2003, no famoso site 4chan, que é bem... Até hoje, acho que não sei se ainda existe, mas era bem descentralizado. Então você podia falar de qualquer coisa lá, você abrir um tema. Eu quero falar sobre comida. O pessoal falar sobre comida. Falar sobre política, vamos falar sobre política. E a pessoa conseguia mandar as mensagens. Já era um anonimato, só que as pessoas não faziam isso tão de caso pensado. Aí quando surgiu esse grupo, que era um grupo de hackers, de pessoas que queriam usar as ideias deles não só para fazer coisas banais. Então, por exemplo, antes de começarem a fazer os ataques a bancos, a vários grupos, eles entravam, por exemplo, em jogo de criança e começavam a hackear o jogo das crianças, faziam coisas tontas. Eles falaram, gente, a gente precisa pegar esse conhecimento nosso, as nossas ideias, e usar para algo objetivo. Então, o que antes era uma diversão, o pessoal começou a virar uma subcultura. Fazer, por exemplo, uma dissidência de... Por exemplo, tá tendo uma empresa tá fazendo algo que eu não gosto. O que antes eles só olhariam e falavam, que pena. Agora não, a gente vai atacar aquela empresa, vai derrubar aquela empresa, vamos literalmente agir aquilo que a gente acredita. E por que ficou tão forte essa ideia de anarcapitalismo, de anarquia nesses grupos? Porque você não tem um líder. Você tem uma comunidade e essa comunidade gera o poder para o movimento deles. Como que isso acontece? Eu estou fazendo, por exemplo, eu estou hackeando uma empresa agora, por exemplo. Aí vejo outras pessoas, veem o que eu estou fazendo, gostei da ideia que você está fazendo, vou participar. Então a pessoa entra pela ideia que você está promulgando, não por você pessoa. Então a ideia de usar o anonimato começa aí. E a máscara foi... Não sei por que usaram máscara, literalmente não fui procurar, não descobri até agora. Mas acho que olhar e falar, é uma forma de anonimato, vamos usar a máscara, que ficou legal. Então tem algumas coisas que eles fizeram. Por causa do gibi ou por causa do filme? Sim. Deve ser mesmo. Então, algumas coisas legais.
eu tava nascendo, tava criando eles. Tá bom? Então tá bom. Tá bom. Então, a gente tem, por exemplo, algumas coisas legais que aconteceram. Eles derrubaram bancos, por exemplo, teve um banco que tá atacando o Wikileaks, que é tipo um Wikipedia, só que vazava coisa do governo. Então e o governo não gostava. O governo não gostou, falou, então, banco, você vai ter que começar a cortar as doações que tá indo para essa galera aí. Aí o pessoal do Anonymous falou, não, como assim vocês vão atacar o negócio que é uma comunidade que tá fazendo tudo? Então eles começaram a derrubar os bancos. Então começou a dar muito prejuízo, coisa de milhões para os bancos. Isso foi, acho que o banco Visa, Mastercard, sabe? Era banco grande. Aí você fala, olha, dá para a gente usar para fazer outras coisas mais interessantes. Então eles começaram, por exemplo, a ir na Deep Web, derrubar pessoas que estavam vendendo coisas, sei lá, órgãos, estavam vendendo coisas que eles falaram, mano, isso aí tá errado. Até o ponto que eles chegaram e falaram, vamos sair na mão com o ISIS. Sair na mão com isso é muito bom. Mano, na hora que eu falei, mentira. Os caras foram lá, derrubaram sites do ISIS, tipo, que tinha por baixo dos panos. Tipo, ninguém conseguia achar eles. A movimentação desse grupo, uma galera se reuniu e falou, vamos derrubar eles. E começaram a sair na mão, literalmente, com os caras. Sabe, nem pra ser uma guerra na internet, sabe? Não, os caras querem sair na mão mesmo. Quer sair na mão mesmo. Tá, essa parte aqui é mais engraçada. Você vê, por exemplo, eu coloquei aquele ponto lá do... Peraí que eu esqueci o nome. Do Anonymous. Aí agora vai para uma parte mais de dissidência política, que é o que a gente vê mais atual hoje. O pessoal às vezes quer atacar um certo grupo, quer fazer determinada coisa, eles usam, por exemplo, o anonimato. Hoje ficou muito comum. Eu quero, por exemplo, passar uma ideia que está fora da janela de Overton, que seria as ideias que o pessoal aceita, só que eu não quero sofrer consequência, não quero sofrer uma retaliação. Não quero, por exemplo, que eu coloque lá as coisas que eu acredito e o pessoal vai lá na minha empresa e pede para me demitir. Então, o que eles fizeram? Usam o anonimato, usam algumas imagens aqui, então... foto de anime, tem foto de escultura, cachorro cocos. São certas coisas que... básico. Mas por que isso acontece? Por que isso funciona e dá tão certo? Quando nós vamos... Isso é uma coisa de psicologia. Quando a gente vai conversar com uma pessoa, a primeira coisa que a gente vê é a imagem da pessoa. E isso, por exemplo, você vai ver em podcast, vai ver na vida cotidiana, a gente vai olhar a imagem. Aí você fala, cara, não quero que a pessoa chegue lá no meu conteúdo, a primeira coisa que ela vai ver vai ser minha imagem. Então, ele esconde a imagem, aí a pessoa começa a se preocupar só como eu falo, e depois com o conteúdo do que eu falo. Então, por exemplo, se eu vou lá, tô anônimo, por exemplo, e começo a falar algo com muita raiva, com muita intensidade, a pessoa fala, ele é louco, nem vou ouvir o que ele tá falando. Ou apoia, né? Só apoia. Fala, nossa, que cara louco, gostei dele, vou lá seguir ele. Então... É uma coisa que a gente vê, por exemplo, hoje, manifestação, tem pessoas que, além de ir com a máscara, na internet a pessoa vai lá, usa de formas de anonimato, VPN, usa entendeu? Alguma forma de não ser rastreada e ainda assim passar a mensagem dela. Sendo bom ou ruim, ainda está passando ainda. É uma forma que está sendo utilizada. Aí acho que nos últimos slides, se a gente conseguiria construir uma sociedade anarcocapitalista, anarquista. Anarcocapitalista é diferente de anarquista. É diferente, não, eu sei, desculpa. O Brasil nem aí deve estar. Não, aí, por exemplo, isso aqui que eu peguei meio que para levantar a questão se dá para fazer. Por quê? Às vezes a gente se reúne, as pessoas se reúnem, por exemplo, para montar uma sociedade, para montar um grupo, baseado, por exemplo, na língua dela, na cultura dela. Então, nessa imagem que eu achei aqui, por exemplo, você tem vai ramificando, mas entre aspas, todo mundo vem mais ou menos de um grupo bem específico. 2 grupos grandes. Porque assim, o grande ponto que eu fiquei pensando enquanto eu estava lendo o V de Vingança, fazendo essa pesquisa, por exemplo, acabou hoje o governo aqui em cidade. Quantas pessoas conseguiram se organizar para fazer um grupo, falar, não, nós temos a mesma língua, vamos fazer um grupo. Sim. Então, quantas pessoas fariam isso? Mas isso é mais fácil fazer na cidade ou fazer no campo isso?
Entendeu? É um ponto que eu fiquei pensando, vou trazer para a gente conversar sobre isso. É complicado mesmo. Só a barreira da linguagem já é muito grande, é verdade. Sim. A barreira da linguagem já é gigantesca. Porque o cara que fala inglês, ele dificilmente vai querer aprender o que a gente está falando. Dificilmente. Sim. E quando a gente vai querer aprender alguma coisa, a gente aprende porque digamos, o governo está mandando aprender. Então, por exemplo... a vida está mandando, né? A vida está mandando... entendeu? Então você vai, por exemplo... Hoje em dia, se você não sabe o básico de inglês, você não tem um bom emprego ou uma boa oportunidade de estudo. Então, tudo gira em torno de dinheiro. Sim. Dá o dinheiro, por exemplo, quem que está mandando, quem que, na verdade, quem manda no dinheiro, quem que fala assim. E, tipo assim, se é uma coisa tão necessária, muitas vezes você tem que procurar cursinho de inglês para conseguir aprender de um jeito bom. Sim. Uma coisa que agora sendo que agora é uma coisa basicamente obrigatória, né? Tipo, sim. Tem vagas de emprego que você não consegue se você não sabe inglês. Sim. Era igual, por exemplo, há algum tempo atrás, se você tinha um curso técnico, o cara já fala, já está contratado para trabalhar na empresa, para trabalhar em indústria. Hoje não, hoje se você tiver nenhuma faculdade, se você não tiver um inglês bem avançado, você não tem, às vezes até contato com outras pessoas, saber mexer com programação, o cara fala, você não é competitivo. Se você não sabe inglês, às vezes você não consegue nem fazer uma aula de mecânica clássica, entendeu? Porque pode ser que os livros só tem inglês, né? Exato. Nossa. Então, por exemplo, toda a nossa... Nossa, depressão batendo. Então, nossa. Tá bonito. Então, coisa boa, né? Não, mas chega a esse ponto que a gente é dependente, uma sociedade é dependente, por exemplo, de uma outra língua, que é estrangeira, por exemplo. Então, até o que a gente aprende, os conteúdos, a formação dos profissionais, ele fica dependente de outro lugar. Então, você fala, ó, beleza, vamos fazer um Brasil anarquista agora. A gente quebra o Estado, cada um vai para um canto. Aí a pessoa, legal, eu trabalhava com, por exemplo, programação. E agora, como é que eu faço? Sendo que eu não tenho mais empresa, não tem mais, às vezes não tem a empresa que eu trabalho não quer me contratar mais, porque não tem mais um Estado, entendeu? E a gente pode pegar Cuba, por exemplo, como um ponto. Ai, meu Deus, a gente vai ser xingado nos comentários. Além da União Soviética, claro. Mas se você pegar Cuba, ela adotou um regime diferente, só que não adianta ela adotar um regime diferente. O mundo que ela vive é obrigada a ter coisas do outro regime. Não adianta ela falar assim, não, agora eu sou comunista, então, apesar de ela não ser, ela é socialista, mas no máximo. Eu sou socialista agora. Não adianta falar, agora eu vou quebrar o mercado dos Estados Unidos, vou parar de comprar lá. Mas ela morre de fome. Sim. Ela morre de fome, o dinheiro lá não gira. Tem coisas que funcionam realmente, mas o mundo obriga ela a não funcionar. Porque não dá. Você precisa conviver nesse mundo, ainda mais no mundo tecnológico que a gente está, que é tudo conectado. Não dá. Você é obrigado a fazer. Eu fico imaginando como que consegue construir as coisas necessárias para o país, sendo que não tem contato com a economia externa. Então, ele tem. Ele foi obrigado a ter. Sim, só que, tipo, não funciona. Acho que a Coreia também fez isso, né? Que ela é muito conservadora nos costumes dela. E a economia dela é muito capitalista. Ela é extremamente... Ela é tchutchuca na economia. Tchutchuca nos costumes e liberal na economia. Então, por exemplo, você pega um exemplo disso que onde ocorreu essa quebra, por exemplo. O Japão, antes da Primeira ou Segunda Guerra Mundial, ele era um país que não tinha, era totalmente fechado. Então, é um país que você consegue sobreviver tranquilamente. Você sobrevive, se você cria uma base, você sobrevive com agricultura, com algumas coisas digamos assim, parte mais de infraestrutura. Só que você não avança, digamos, você não consegue seguir o desenvolvimento de outros países. Então, você acaba, se fosse um país fechado, num mundo fechado, que só existe aquele país, não teria problema. O problema é que às vezes ele tem que lidar com outros países, e outros países têm arma, outros países têm tecnologia. Exato. Aí a pessoa que está dentro olha e fala, eu vou ser colonizado, ou eu vou ser dependente daquele país. Então eu preciso arrumar uma forma eficiente
de seguir, nem que seja a única que tenha. Então eles criam um estado às vezes abre para algumas coisas, só que é fechado para outras, só que ainda com a presença do Estado. Foi meio que aconteceu, por isso que hoje o Japão consegue ficar competitivo. Você gera, na verdade, você não gera sistemas realmente comunistas, anarquistas, socialistas. Sim. Você gera sistemas anômalos. Não é um negócio normal, é uma anomalia desgraçada que o capitalismo gera. É um negócio que é muito esquisito. Não faz sentido. É um negócio que não faz sentido. E, tipo, o caso do Japão foi uma coisa muito louca, porque ele era basicamente só agrário. Exato. E aí, do nada, ele fez um boom de tecnologia. Então, do nada, brotou tecnologia lá. E outra que ele é um país pequeno, né? Ele é um país pequeno. Sim. Ele é mais fácil de você... Não é que é fácil, mas é mais fácil de manejar ele do que, por exemplo, um Brasil, que é gigantesco. É um país ocidental, né? Tipo, o Japão, a população dele era muito velha. Sim. Porque, tipo, isso veio um pouco antes das guerras, né? Então, tipo, ele já era um país de muitas pessoas idosas. Lá a expectativa de vida é muito grande. O povo lá vive mesmo. Vive, gosta de viver. Gosta de viver. E então, tipo, tem muito esse negócio, né? Tipo, você vai pro campo do Japão, não tem nada de tecnologia. Quando você vai na cidade, tem muita tecnologia. Tem muita. Então, 880. Tipo, são dois extremos. Parece que você tá num lugar totalmente diferente do outro. Chega até a ser engraçado. E é isso que é engraçado. Aqui no Brasil você vê ainda vê algumas coisas desse tipo. Você vai para pequeno agricultor, tudo, que às vezes não tem nem um hectare direito. O cara não tem tecnologia, não tem. Às vezes tem um rádio, tem uma antena para pegar uma TV, ou nem tem internet, não tem energia. E você vai às vezes para São Paulo, você não vê uma árvore. Você vê só uma pergunta. Só construção. Tem uma pergunta aqui que vai quebrar o negócio. Mas o desenvolvimento, ele é importante mesmo? Depende. Sim, o desenvolvimento, ele significa alguma coisa mesmo se não existir capital? Não. De certa forma, não. Assim, ele é o desenvolvimento que se considera o desenvolvimento que se considera hoje. Tem muita tecnologia, tem muito comércio, ganha muito dinheiro. É realmente o desenvolvimento quando você fala não existe mais capital, não importa mais capital? Eu sinto que depende da coisa. Tipo assim, o desenvolvimento foi muito bom para a área da ciência, da medicina. Sim. Teve importantes avanços, entendeu? Tem coisas que 20 anos atrás o pessoal achava que era impossível sem a tecnologia de hoje. Mas vamos supor que vão fazer uma anarquia. Não, calma, deixa eu terminar de falar meu raciocínio, senão então eu vou me perder. Mas, tipo assim, eu acho em relação a esse negócio, tipo, consumista, que principalmente veio dos Estados Unidos, esse negócio de as coisas duram muito menos do que elas deveriam, né? Sim. A qualidade das coisas é muito menor hoje em dia. Então, tipo, essas coisas são péssimas. Sim. Então, tipo, lado da tecnologia vale muito a pena, por causa da ciência e outras coisas, para medicina, para saúde, para desenvolvimento de prédios, assim, no geral. A parte de desenvolvimento de verdade, essa parte com estrutura, né? Foi muito importante, mas essa parte capitalista, essa parte da gente ficar extremamente dependente, né, do capitalismo é péssimo, horrível. Mas aí eu vou. Um anarquismo diferente. Em vez de acabar com o poder, acaba com o dinheiro. Imediatamente, acabou. Vai volta ter escambo. Igual o gibi. Mas, e aí? Será que evolução científica realmente precisa de dinheiro? Não deveria, né? Será que o ideal não é depender de dinheiro. O desenvolvimento real é ter mais coisas ou o desenvolvimento real é uma cultura mais avançada? Porque hoje em dia a gente tem uma cultura, o Alan Moore fala isso, que a nossa cultura, ela é uma cultura de vapor, porque ela borbulha muito e rapidamente as coisas param de ter sentido. Elas rapidamente param de ter sentido. Porque a quantidade de informação dobra a cada, acho que, milésimo de segundo. Tipo, se você pegar todo o conjunto de informação que a humanidade tem, ela dobra a cada milésimo de segundo. Ela vai dobrando. Hoje em dia, porque você divide, se você pegar, você consegue dividir as eras de conhecimento da humanidade quando a informação dobra. Sim. A primeira é a hora que cria a escrita. E aí depois vai avançando assim, até que chega hoje em dia que é por milésimos de segundo essa informação.
Então, a real desenvolvimento não seria talvez o desenvolvimento cultural de ter uma cultura física. Hoje em dia a gente não tem cultura. Não tem. Vai falar, tem o filme da Marvel. O filme da Marvel não é cultura, gente. Não é chato. Não é cultura, gente. Você não tem uma coisa que é especificamente nossa. A gente chupa a cultura dos outros, principalmente dos Estados Unidos, isso qualquer país, e adota aquilo como cultura. Não é cultura. Mas você para pensar, por exemplo, o Tim Maia, se ele não tivesse ido para os Estados Unidos, talvez ele nunca teria virado músico. Mas aí ele comeu aquela cultura e transformou em outra coisa. Ele não pegou pronto e falou, aqui, ó, agora é nossa cultura também. Sim, só que, tipo, se a pessoa não degustar outras culturas, às vezes não tem como criar a nossa cultura. Tem principalmente o Brasil. O Brasil é o país que tem cultura do mundo inteiro, se você parar pra pensar. Mas é isso que eu te falo, você tem que degustar a cultura. Você tem que degustar, você não tem que ir lá e falar, agora é nossa. Não. Aquilo lá é cultura dos Estados Unidos, que é uma cultura muito pífia, pra falar a verdade. Pífia essa coisa. Mas enfim. Não, foi bem esse ponto que você levantou. Por exemplo, você fazer hoje uma cidade e falar, por exemplo, vamos lá dizer São Paulo. Cara, ela é totalmente dependente do que vem de fora. Então, por exemplo, se por exemplo, de vir comida de fora de São Paulo, ela não produz comida ali dentro, a cidade de São Paulo. Sim, só morre de fome. Eles produz tecnologia, produz conhecimento, mas não produz comida, não produz água. Então, se as coisas que estão em volta, as pessoas, vão morrer, ou muitas pessoas vão falar, tá aí agora, o que a gente faz? Então, eu vejo que, por exemplo, fazer esse tipo de viver viver sem um governo, seria muito possível no campo, que já não é tão possível numa cidade. Porque no campo, a pessoa já produz o que ela vai consumir. E às vezes tem um excesso, tem um excedente, aí ele vende para fora, ele faz... Igual você comentou, em vez de usar dinheiro, por que a gente não fazia o escambo, que era troca? Não sei nem se o escambo, né? Eu não sei o que seria o sistema. É só uma pergunta que eu joguei aqui. Sim. Eu não sei, é porque escambo... Tipo assim, já assistiu o filme da Tinkerbell, Gabriel? Não, vou embora. Não, eu preciso citar desse filme. Falou de Tinkerbell que não lembrei. Acho que não. Você nunca assistiu o filme da Tinkerbell? Acho que não. O sistema de vida do filme da Tinkerbell, das fadas, é literalmente o comunismo. Assim, tem o pozinho mágico, que é o que elas sobrevivem. É o dinheiro ainda. Elas não fazem nada em troca. Tipo assim, cada uma tem a sua função. E, tipo assim, quando elas nascem, elas têm tudo que elas precisam ali na casa delas. Cada uma tem a sua casa, cada um tem as coisas que elas precisam. Elas escolhem com que elas querem trabalhar, né? Com que é a essência delas, sabe? Bate ali. Tá. E, tipo, elas fazem a função dela. Cada uma tem a sua função para aquele lugar girar, né? Sim. E, tipo, e tem o pozinho das fadas, que seria o alimento delas. O alimento delas. E ele é à vontade. Então, é tipo assim, se tem uma pessoa doente, ele pode pegar mais porque ele tá precisando muito mais do que uma pessoa saudável, por exemplo. Mas aí é um negócio simples, entendeu? A questão que aí... Eu não tô falando, tipo assim, tem as pessoas que governam, sim, mas, tipo, não necessariamente eles controlam as fadas. Então, tipo assim, eles controlam, tipo assim, quando tem um evento, eles organizam as coisas, eles organizam o que tá acontecendo, mas eles não necessariamente controlam. Você tá pegando uma coisa infantil e hiper analisando o negócio. Mas porque na verdade, quando a gente for fazer um negócio sentido, de verdade... Faz sentido. Não faz. Claro porque quando a gente for fazer um negócio de verdade, você fala assim, tá bom, vamos dar comida para todo mundo, então não vamos começar a cobrar. Quem vai produzir essa comida? Como vai produzir essa comida? Quais os recursos para produzir essa comida? Será que alguém não vai pegar mais? Não, porque é egoísta pra caralho? Porque as pessoas são egoístas. Você tem que pensar nisso. Não é tudo bonitinho assim, eu vou pegar só o tanto que eu preciso. Não, ele vai ser filho da puta. Você quer mais do que na pandemia as pessoas indo lá acabar com o papel higiênico antes que todo mundo acabasse com o papel higiênico? A gente só tem isso por conta dessa cultura extremamente capitalista. Será que é só por isso? Não, o ser humano é egoísta. Olha lá. O Gabriel gostou. Ser humano será que é só por causa disso? Tipo assim, tudo bem, eu concordo que a cultura capitalista, ela aumenta isso, ela proporciona isso, mas será que a culpa também não é nossa, que também fazemos isso já? Sim, mas porque desde o início da humanidade a gente foi ensinado a isso. Então, tipo assim... então a gente já tá na biologia, então. A gente já tá no ponto, tipo, é biológico nosso a gente procurar
Então, tudo bem. Não necessariamente. Então, esse que é o ponto. Não Será que tá tudo bem? Lógico, mas, tipo, durante todo o período da história, a maior parte da história, a gente viveu assim. Sim. Não necessariamente que tá impregnado em nós, mas, tipo... É o nosso cérebro, sabe? Tipo, mudar a gente tem já essa ideia de sobrevivência. Você pensa assim, caralho, eu preciso pegar o máximo possível, que eu não sei quanto tempo eu vou ficar ali preso. Sim. Eu não sei se vai ter mais coisa. A gente fica desesperado mesmo. Sim. Eu vou parafrasear um grande amigo nosso aqui, que está em Portugal agora. Eu gosto do pensamento dele, acho interessante, não sei se concordo, mas é um pensamento interessante. O capitalismo ainda é um sistema muito novo. Ele falou que eventualmente vai atingir o ápice e vai acabar. Vai atingir o ápice da degradação e vai acabar. Ele vai atingir um ápice e depois cai, ou ele atinge um ápice e fica? Eu falo ápice de degradação. Ápice de degradação, de degradação. E aí vão substituir por outro sistema. É isso que ele pensa. Tem uma pomba aqui, calma aí que ela tá me irritando. Sai! Pronto. Tá vendo, seu capitalista? Você quer controlar até a pomba? Não, se foda. Tá vendo? Como que você fala que você não é uma pessoa autoritária se você tá mandando a pomba embora? Você tá invadindo o espaço da pomba. Uma coisa é um bicho que não me dá doença, tipo a Pink. Outra é um bicho que, se eu respirar perto, me dá doença. É diferente. Mas e daí? Não ele é assim. Não vai com essa. E um rato, e aí? Não, rato que se foda. Ele tem o sistema de vida dele, e aí? Tá bom, velho. Todas as vidas importam. Não disse que todas as vidas importam, mas pelo menos, né? Nossa, que é foda. A gente vai entrar aqui na discussão da ciência, se vale a pena, tipo, exterminar todos os ratos para não ter mais doença. Não, mas aí, se exterminar todos os ratos, vai ter outro tipo de problema. Tipo... Não, sim, é verdade. Eu não matei a pomba, só expulsei a pomba. Mas você tá hiperanalisando. Tô só te enchendo o saco, Chuchu. O que eu tava falando? Então, ele é desse pensamento que eventualmente vai acabar porque vai atingir o ápice de degradação. Não sei. Certo. Entendeu? Pode ser que sim, porque se você pegar historicamente, realmente, todo o regime ele atinge um ponto que as pessoas falam, não dá mais, meu amigo, vamos mudar essa porra. Sempre assim. Feudalismo, acabou. O poder da igreja acabou, demorou muito tempo, realmente, mas acabou. Hoje em dia é mínimo o poder. Até tem, né? Mas é muito menos do que... Bem menos. A igreja é dona das terras, a igreja faz você pagar não sei o quê, a igreja... É tudo a igreja. Diminuiu realmente o poder. Enfim. Tem essas visões, Mas é uma ideia legal de discutir, por exemplo, igual você falou, vai surgir um momento que o capitalismo não vai ser mais eficiente, não vai funcionar mais. Ele já não é. Já não é. Menos ainda. Ele precisa Aí ser o que vem depois? Essa que é a ideia, o que vem depois. No Brasil tá quase não sendo mais eficiente, porque o preço das coisas, pelo amor de Deus. Ele não funciona. Só que precisa de um estopim para as pessoas falarem, pô, não funciona mesmo, hein? Tem que mudar essa porra. Aí vai vir um período de caos e vai mudar. Não sei para quê. Talvez esse período de caos vai vir com o computador, né? Por exemplo, você tem as inteligências artificiais vindo. O cara... Para que eu vou contratar um cara que faz, por exemplo, um desenho, se eu posso fazer na IA? Exatamente. Olha o problema. Aí você fala... E aí você vai gerar um monte de desemprego. E aí vai vir o questionamento de será que o emprego é realmente importante? Porque necessário. A gente não pode ter vários empregos e viver uma vida plena. Tipo assim, eu preciso ter prazo mesmo para fazer as coisas que eu quero fazer. Por que eu não posso pescar agora de manhã e à tarde eu faço, vou fazer uns códigos aqui no computador e de noite, sei lá, vou escrever um livro. Entendeu? Tem esse seria pode descambar para isso, né? Falar para que o emprego serve. Mas é que, tipo assim, vamos supor, muitas aldeias remotas funcionam assim. Os sistemas dos indígenas do Brasil é exatamente assim. Tipo assim, faz o que precisa. A gente está precisando plantar, então vamos uma parte plantar e o outro vamos pescar. Aí eles vão sempre alternando o que a função deles vai fazendo. Não, sim, é interessante essa ideia. E claro que vai ter movimento ludista de mete o pau na máquina. Gabi é robofóbica, por exemplo. Eu odeio inteligência artificial. Eu cago de medo dessa bosta. Gabi é homofóbico. Eu sou mesmo. Eu inventei de jogar Detroit, Gabriel, e só piorou. Só piorou. Nossa. Tudo bem que eu ficava chateado quando o Android morria, mas aí depois eu ficava caralho, essa porra tá matando humano, vai me matar um dia. Sim. É uma coisa que não dá para responder, é impossível a gente não dá para responder, fica levantar difícil. o questionamento. Dá para levantar. Fale dos livros, então, Gabriel, que você trouxe.
Não, na verdade não é que eu trouxe, é que eu, por exemplo, tava falando desse tema aqui de gerar uma sociedade funcional. Aí, por exemplo, eu peguei esses livros que esse livro aqui eu descobri que tem para vender, eu não sabia. Porque eu fui procurar coisa de anarquismo no YouTube, no Google, não veio nenhum livro. Aí depois cara, não sei porque eu procurei na Amazon, só tinha esse livro. Aí não deu tempo de comprar. Eu falei, não deu tempo de comprar, não deu tempo de ler. Mas aí, por exemplo, esse aqui que eu acabei lendo, o da República, você tem esse questionamento do dinheiro. Quem vai ficar com o dinheiro? Precisa de dinheiro? Então ele chega num ponto que ele fala, ó, não precisa de dinheiro. Não para quem, por exemplo, quem são os cabeças. Porque ele teria tudo que ele precisa. Por exemplo, se fosse governado por filósofo, que era a ideia do Platão, põe os caras inteligentes para governar. E aí as pessoas de baixo usariam dinheiro. Por exemplo, comerciante. Ele teria ainda o dinheiro para trocar ali, só que pessoas que mexem com o Estado, ele não teria dinheiro, que ele não teria necessidade de ser ganancioso. Para que eu vou precisar? Eu acho que tem algum país na Europa que é assim, não sei se é a Holanda, Sim, se é a Noruega, que eles não ganham, eles ganham um salário mínimo na real, tipo, para não falar que eles não ganham nada, eles ganham um salário mínimo. Eles ganham para se manter. E o salário mínimo decente, né? Não essa palhaçada que tem que... então não, aqui... Então ele fala, olha, você tem o mínimo que você precisa para sobreviver aí, boa, você não precisa dar trabalho. Aí deixa o dinheiro para a galera o pessoal que às vezes quer trocar, quer fazer. Então vira uma moeda só do pessoal. Tem umas coisas muito interessantes na Noruega e na Holanda, que tipo assim, tem uns negócios de... Como chama? De ferro. Quadrado. Um quadrado de ferro. Caixa. Que bota no navio. Container. Eles deixam os containers assim nas ruas. E aí, tipo assim, eu tenho um sapato que eu não uso mais, mas ele não tá tão velho, né? A ponto de regaçado. Vou deixar lá para alguém. Se eu quiser pegar alguma coisa em troca, eu pego, senão eu posso deixar quantas coisas eu quiser. Então, tipo assim, esses containers têm livro, tem sapato, tem roupa, tem o que você imaginar tem naquele container. Só que, tipo, são coisas de qualidade que a pessoa pode pegar se ela precisar. Sim. E deixar as coisas que ela também não usa mais. Então, tipo assim, eles tem algumas coisas que são umas soluções muito interessantes para alguns problemas. A gente aqui precisa de uma mudança de mentalidade. Porque, Gabriel, você reparou naquela caixa que tem ali, aquela caixa de livro na frente da Federal, ali no ponto de ônibus? Sim, que você vai pegar um livro de graça. Virou lixo. Você reparou? Lixo. Não tem livro lá, virou lixo. Porque eu lembro quando tinha livro, tinha tipo um tipo de livro e era alguém vendendo para fazer, por exemplo, a pessoa terminou, fez um TCC ou um mestrado, eu preciso vender esses livros aqui, só que ninguém quer comprar. Então ele colocava lá na caixa, aí tipo só tinha aquele livro, aí o pessoal pegava, depois largava lá. Mas não tem livro nenhum lá. Se não é... A gente precisa dessa mudança de mentalidade. Eu até vou me questionar aqui, eu não sei se eu preciso disso. Do que? Do livro ou da mesa? Dessa coleção. Eu não sei se eu preciso. Eu gosto. Assim, aí eu entro em conflito. Porque eu gosto, porque eu eventualmente releio. Tudo que eu tenho aqui, eu eventualmente releio. Sim. O que eu não releio, tchau. Tchau, meu amigo. Sim, eu repasso. Tchau. Sim. Então, o quê? Todos os livros que eu tenho aqui, pelo menos 2 vezes eu li. Eu não gosto. Te cabarrava, hein? Te cabarrava. Exato. E aqueles livros ali que você tinha de quando era... E aqueles livros ali que não tá mostrando? Eu li 15 vezes quando eu era criança. Vai ler agora? Não sei. Vai deixar para os nossos filhos? Então tá bom. Se deixar para os nossos filhos, vai tomar Mas o meu, pelo menos assim, eu penso, quando eu morrer, vai para a biblioteca. Não tem porque eu ficar com isso, entendeu? Sim. Isso não sei, não é o certo, definitivamente não é o certo. Eu admito que não é o certo, deveria ter dado embora, mas eu não consigo. Então talvez a gente precisasse de uma educação. Sim. Mais dessa, será que eu preciso de tudo isso mesmo? Será que eu preciso manter tudo isso? Eu, por exemplo, eu tenho essa facilidade com roupa. Eu não ligo para roupa, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. O livro é complicado, eu sei, o livro é complicado. O livro é complicado. Mas talvez a gente precisasse dessa educação, de falar assim, será que precisa? Por que você não pega o livro? O que eu faço é emprestar. Eu empresto muito. Eu gosto de emprestar. Adoro emprestar livro. Será que você precisa manter isso para sempre? Será que você não precisa, tipo, sei lá, 10 livros que você vai reler 20 vezes? São coisas assim que talvez a gente precisasse repensar.
Mas um ponto que a Gabi levantou que aconteceu agora foi a questão, por exemplo, tem lá na Noruega, lá naqueles países mais com a cabeça melhor, o pessoal vai lá, ó, eu não vou usar, não vou usar, vou deixar aqui, tá em qualidade, pessoal, quem quiser pega. Tem uns brasileiros que fazem isso aí. Tem uns brasileiros que vai lá nesses países, pega e começa a vender essas coisas. Aconteceu isso essa semana lá, a mulher pegou, tipo, eles têm lá, deixa um brechó lá, o pessoal pega aqui, precisa, pega aqui. Pegou e começou a vender. Eu vi uma entrevista, né, eles falaram que, tipo, o brechó... Giovanni vai se fuder pra editar isso, tá com 2 horas. Eles falaram que não valia muito a pena, sabe, deixar em brechó. Sim. Tipo, porque assim, pra eles não valia a pena, sabe? Eles só queriam dar o fim, eles não necessariamente precisavam vender. Aí eles acharam isso, tipo, é um meio bom, porque às vezes a pessoa não tem uma qualidade de vida tão boa, então ela pode utilizar, e também, cara, e não fica vazio os containers, os caras têm, sabe, essa noção, então nunca fica vazio, você vê que sempre tá... Tem alguma coisa lá para alguém pegar. Sim, não tem pouca coisa não, tem muita coisa. De eleger, por exemplo, um presidente. E se eu, por exemplo, fizer por exemplo, no grupo de amigos, tal, a gente começa a fazer um grupo de estudo. Não vai ser mais eficiente para mudar, por exemplo, o Brasil do que você fala, usei meu voto. Porque você não tem muita opção, ou ganha um ou ganha o outro. Mas você fala, não, vou mudar a cultura do país. Vou produzir, por exemplo, um livro, vou fazer reunir pessoas, vou ajudar na educação. Cara, às vezes é bem mais eficiente do que você falar, não, legal, votei naquele cara, não ganhou. Por isso que, por exemplo, às vezes as manifestações não dão certo. O cara quer derrubar um governo com força, não com cultura. Sendo que a pessoa chegou lá com cultura. Ele chegou, por exemplo, um governo, por exemplo, teve toda uma mentalidade para ser eleito um cara. Aí você fala, não, vou só tirar o cara, não vai resolver o problema. Não vai, porque vai ter aquele câncer que elegeu ele. Vai continuar lá o câncer que elegeu ele. Você tem que mudar essa... Talvez essas pessoas já sejam tarde demais para elas, porque você tá adulto, funcionou a minha vida inteira, por que eu vou mudar? Então elas não vão mudar. A questão é você mudar a educação, o sistema de educação, Sim. Porque as crianças vão ser criadas nesse sistema de educação diferente. É a mesma coisa da questão das pessoas mais velhas serem a favor da ditadura. Tipo assim, a maior parte das pessoas que são a favor da ditadura não passaram pela ditadura. Eram crianças, filhas de famílias ricas, que não tinha porquê. Ou passaram e não sofreram as consequências da ditadura, Sim. Porque fazia parte do grupo majoritário, né? Que o majoritário... É isso que eu tô falando. Faziam parte de famílias ricas e não tinha porquê militar invadir casa de gente rica. Sim. Não tinha. Tem. Então precisa dessa mentalidade. É importantíssimo história, é importantíssimo cultura. O Alan Moore fala isso o tempo inteiro, é o que ele está mostrando nesse gibi. Porque o herói, o que o herói, né? O herói, entre aspas, aqui vou colocar entre aspas, né? O que ele tem? O que ajudou ele? Não foi a porradaria, apesar de ser um reflexo dele, não foi a porradaria, não foi explodir o parlamento. O que ajudou ele foi toda a cultura que ele juntou naquele lugar. Sim. É por isso que é importantíssimo o fato dele ter obras de arte que lá no covil dele, né? Como chama? No bunker dele. Pronto, no bunker dele. É importantíssimo ele ter livro. Porque ele leu, ele pensou em cima daquilo. Não foi uma decisão... Ok, é isso. Sim. Não, ele teve toda uma pesquisa por trás, ele teve todo um interesse, né? O importante é isso, o importante é o interesse. Se você lê sem interesse, não faz diferença. Você tem que se interessar por alguma coisa para poder entender completamente aquele negócio. Não necessariamente completamente, mas, tipo, sabe, ter aquela vontade. É diferente. Sim. Não sei. Por isso que literatura nas escolas, não adianta você dar um Machado de Assis para uma pessoa do 7º ano. Vou falar uma coisa, a gente estava aqui criticando o Brasil, mas a Europa também fez cagada, viu? Não foi na Europa ou foi nos Estados Unidos que proibiram o mouse de ser distribuído nas escolas? Acho que foi nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos. Desculpa, mas foi. Olha lá, tá vendo? Nos Estados Unidos, todo mundo acha lindo, proibiu o mouse de ser distribuído nas escolas. Tinha cidade... Os Estados Unidos, eles só dão nas escolas o que é importante para eles. Eles só têm história dos Estados Unidos, só tem geografia básica dos Estados Unidos. Tipo assim, o mundo é assim,
Tá bom. Ah, aquela ali é a África, aquilo lá tá aqui. E eles ainda erram na geografia ainda. Fala que o Brasil é a África. Nossa. É de fuder. É tipo, eles aprendem só os continentes básicos. Sim. E os estados dos Estados Unidos. É isso que eles aprendem. É isso. Gabriel, nós atrapalhamos muito você, não sei. Nada, nossa, adorei, foi divertido. Não, é porque você sabe, né? Eu começo a ficar louco, eu começo a falar muito. Ah, normal, eu também faço isso. Cara, muito obrigado. Não, eu que agradeço, foi super divertido. Adorei essa apresentação. Uma pena que não pode colocar o vídeo igual você colocou no final da sua apresentação. Ah, mas é do filme, você não ia gostar. Não, pode pôr. Podia pôr, pelo menos isso o filme fez certo. Mas, teve um detalhe, uma curiosidade que final, a hora que ele coloca, acho que é para explodir o parlamento, que ele coloca a Quinta Sinfonia, Sim. Que é código Morse para letra V. Ah, é mesmo? É código Morse para letra V. Da hora. É fenomenal essa referência do Alan Moore, é maravilhosa. Sim. Mas enfim. Gabriel, muito obrigado, meu. Adorei. Eu agradeço. Não precisava de tudo isso, mas já que você fez, ficou maravilhoso. Ah, que legal. Ainda bem que você trouxe essas curiosidades a mais aí. Gostei bastante, viu? Ficou um vídeo de 2 horas e meia, mas valeu a pena. Ah, que bom. Valeu a pena. Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Adoro quando fazem isso, quando tem essa vontade de vir aqui. Adoro. É isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Eu já xinguei tudo. Já sei o que eu tenho para falar, mas eu vou falar em outro vídeo. Deixa eu falar. Eu esqueci de xingar o Snyder hoje, mas... Putz, não. Cara, vou terminar aqui. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Vou terminar com o pensamento final. Não, vai. Não, pode terminar aí. Manda pau no Snyder. Em Hollywood, ninguém consegue entender o que o Alan Moore disse. Teve aquela porcaria daquele Liga Extraordinária, que eu nem vou me dar o trabalho de xingar. O Watchmen, que é uma porcaria. O único Watchmen que deu certo é a série, mas também não tem muito a ver. É a continuação. O único Watchmen que deu certo chama Os Incríveis. Falando aqui, tá gravado, ponto, tá aí. E não consegue entender Alan Moore. Zack Snyder é um lixo, gente, é um fascista do caralho, o Zack Snyder. Todos os vilões dele têm que ser afetados. Já repararam nisso? O Ozymandias dele tem mamilo na armadura, que é o sinal do Batman lá, daquele filme que claramente o Batman e o Robin são homossexuais. Obrigado, viu, Gabriel? Deixa eu parar aqui a gravação.